Olá, eu me chamo Valentina Caldeirão e sou aluna de graduação do curso de História. Nesse vídeo eu vou explicar brevemente o que é meu projeto de pesquisa do edital 2019-2020 sob a orientação do professor Matheus Gamba. Ele se chama Comando Vermelho e Ditadura. De que forma a ditadura civil-militar brasileira influenciou na criação do Comando Vermelho, de 1979 a 1985. A ditadura civil-militar foi responsável por reestruturar toda a conduta de funcionamento de políticas públicas no Brasil. A partir de reformas constituintes e atos institucionais, o regime de cessação de liberdades impactou diretamente na segurança pública, na mentalidade dos responsáveis por vigiar e punir e dos cidadãos brasileiros como um todo. O sistema penitenciário foi um local central nesse acontecimento, e a partir desse espaço, essa pesquisa de iniciação científica buscou compreender de quais formas a ditadura militar do Brasil foi responsável direta e ou indiretamente pela criação da facção criminosa Comando Vermelho, fundada em 1979 no presídio Cândido Mendes, na Ilha Grande, no Rio de Janeiro. De uma forma geral, é preciso compreender, de acordo com Maria Helena Moreira Alves, que a ditadura militar brasileira, sob o contexto de Guerra Fria, adotou uma postura vigilante diante o comunismo. Consta no artigo 86 da Constituição de 79, abre aspas, toda pessoa, natural ou jurídica, é responsável pela segurança nacional, nos limites definidos em lei. Este artigo transfere a todo cidadão o dever de se manter alinhado ao regime por meio de uma postura combativa. Diante deste cenário, uma mentalidade bélica de combate aos inimigos do Estado era construída progressivamente e se tornava cada vez mais violenta. O livro utilizado como fonte nesse trabalho é de William da Silva Lima, 400 contra 1, e fala sobre a criação do Comando Vermelho e sua trajetória no sistema carcerário, sendo ele um dos fundadores da facção no presídio Cândido Mendes, em 1979. Este livro é uma autobiografia que funde a sua história à história do sistema penitenciário, especificamente dos presídios em que ele esteve preso, sendo de maior importância o presídio Cândido Mendes. William da Silva Lima ilustra sua percepção ao chegar ao presídio como uma atmosfera hostil. Abre aspas. Piores que os guardas, os presos violentos eram estrategicamente colocados ali por uma administração que tinha todo o interesse em perpetuar o terror. Quem não se dispunha a brigar não sobrevivia com integridade. A partir daí, o autor nos mostra por quais motivos foram se encaminhando processos de conciliação da massa carcerária, buscando um ambiente que favorecesse a sobrevivência deles diante a repressão. Um fator importante que o autor descreve é que havia diferença entre os presos comuns e os presos políticos. Esses dois grupos eram separados tanto pela administração do presídio quanto entre os próprios presos. William da Silva diz que os membros de organizações armadas dos anos 70 buscavam isolar-se dos presos comuns, pois os espaços de reintegração à sociedade voltariam a abrir para eles no contexto após a ditadura. Entretanto, aos presos comuns, essa oportunidade não seria a mesma. A pena os definia e a condição de detentos era permanente. Além disso, nesse período, a institucionalização da tortura como parte da conduta dos guardas e mesmo a diferenciação interna dos presos trouxe aos presos comuns uma necessidade de se agrupar por busca de direitos básicos, à vida, à dignidade e à busca pela liberdade. Essa mudança de comportamento dos presos comuns ficou conhecida como Falange da LSN. Falange é um grupo de presos unidos por um interesse comum e a LSN é a Lei de Segurança Nacional. Porém, a denominação que popularizou o grupo foi Comando Vermelho, e ela foi usada pela primeira vez em um relatório em fins de 1979. Comando, em linguagem militar, denomina centro ativo, e além disso, eles eram vermelhos, um adjetivo que desperta velhos e mortais reflexos em policiais militares. Outra diferença trazida pela ditadura foi sentida especialmente pelos bandidos comuns. A ditadura institucionalizou a militarização das polícias e essa mentalidade de guerra foi instaurada como forma de prevenção ao crime. Para complementar esse fato, trago a análise feita pelo coronel aposentado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Ives Pereira, ao participar do podcast Lado B do Rio sobre segurança pública, disse que a ditadura criou no Brasil uma mentalidade de que o crime se enfrenta com guerra, não com políticas públicas. De acordo com suas observações empíricas na área de segurança no estado do Rio, quem cria as facções é o horror da política pública. Essa análise dialoga diretamente com a visão do advogado Fábio Cascardo, membro do Mecanismo Estadual de Combate e Prevenção à Tortura no estado do Rio de Janeiro, que diz: o sistema prisional é um laboratório importante de se conhecer para entender o cenário da segurança ou da insegurança pública. Essa frase foi dita em outra edição desse mesmo podcast. Eu finalizo então esse vídeo com um trecho retirado do livro 400 contra 1, abre aspas. A sociedade, por meio da exclusão, nos obriga a organizar nossas vidas baseadas em valores diferentes. Nos mostra o belo e nos oferece o feio. Nos mostra a alta tecnologia e nos oferece a fome. Nos mostra vitórias e nos oferece a pedra fria dos cemitérios. A prisão é uma péssima escola, e venho através de 5 décadas observando o desperdício de verbas públicas em penitenciárias construídas para a tortura. Obrigada.